Olá, estamos aqui na nossa terceira aula, terceiro momento dessa trajetória, né, que a gente vem seguindo lá desde o primeiro vídeo, de falar um pouco sobre os filmes realizados aqui em Juazeiro do Norte, que a gente está chamando de história do cinema em Juazeiro do Norte, justamente através desses filmes que foram sendo realizados desde lá de 1925 até os dias de hoje. E aí, nesse terceiro momento, a gente vai apresentar 5 filmes que vão, aliás, 6, vai ter um sexto que a gente vai falar rapidamente, mas são filmes realizados não mais com a característica de grupo, né, que teve na aula anterior da Caravana Farcas, de uma série de realizadores que vieram para cá e realizaram vários trabalhos sobre Juazeiro, que a gente acabou apresentando 4 deles, né, o Visão de Juazeiro, o Viva Cariri, o Jornal do Sertão e os Imaginários. Esses 2 últimos já não tão atrelados assim à figura de Padre Cícero, né, já com 2 vieses um pouco diferentes, né, um a partir de artesãos da madeira e o outro a partir de cantadores, de cordelistas. E aí a gente dá continuidade, essa terceira aula vai, esses filmes apresentam um período que vai de 1975 a 2004, e o primeiro deles novamente retorna com força a figura de Padre Cícero, mas agora não mais como um filme documental, como a gente vinha falando anteriormente, né? Os filmes da Caravana Farcas e o primeiro filme de 1925 tem esse caráter ligado à figura de Padre Cícero, mas de um modo mais documental, né? De apresentar em 1925 a própria imagem de Padre Cícero, e os filmes da Caravana Farcas têm esse caráter de pensar realmente o documentário, a produção documentária aqui no Nordeste, ali no final dos anos 60. Agora, esse primeiro filme que a gente vai falar aqui se chama Padre Cícero, Os Milagres de Juazeiro. É uma ficção, longa-metragem, diferentemente também da produção que a gente vinha falando até aqui. A gente apresenta o primeiro longa-metragem, um longa-metragem de ficção, realizado pelo Helder Martins em 1975, 75 aqui em Juazeiro. É um filme em que o protagonista é o Jofre Soares, né, que a gente até já falou em outra oportunidade. Ele é o Padre Cícero nesse filme. E ele é um filme muito centrado na história do Padre Cícero até o momento posterior ao processo que o Padre Cícero sofreu da igreja por conta da questão do milagre de Juazeiro. É um filme que vai retratar um pouco da história da formação de Padre Cícero, quando sai, nascido em Crato, e ele vai estudar no seminário da Prainha em Fortaleza, onde se torna padre, e retorna ao Cariri e é designado para vir para a vila de Juazeiro, né? Juazeiro, que era uma vila de Crato, e aí ele é justamente onde, no final do século XIX, 1889, vão acontecer os milagres junto com a Beata Maria de Araújo, e esse filme vai retratar, tentar a partir
de estudos que já vinham, inclusive, estudos históricos, antropológicos, sociológicos, que vinham sendo já realizados, teológicos também, os processos, né, são os processos da igreja, do, de toda essa questão do milagre. E é um filme que vai buscar retratar ficcionalmente, de forma ficcional, essa história, né? Essa história toda do Padre Cícero, muito pautado nessa questão do milagre mesmo. É, as encenações são todas pautadas nessa história, né? É o que a gente pode chamar daquele tipo de filme de ficção baseado em fatos reais, né? São os tais filmes baseados em fatos reais, é, e que esse filme é feito. Ele era um filme, até pouco tempo, inclusive, um filme muito raro, muito difícil de encontrar para a gente assistir. Ele sempre foi um filme com o qual eu já tinha me deparado em várias falas de vários estudiosos importantes daqui de Juazeiro, os professores Renato Casimiro, José, o Renato Dantas, era um filme com o qual eu já tinha me deparado várias vezes em falas de grandes estudiosos aqui sobre a história de Juazeiro, né? O Daniel Walker, o Renato Casimiro, o Renato Dantas, enfim, vários que inclusive tiveram contato com os produtores e com os realizadores desse filme lá nos anos 70 e tudo. Mas era um filme muito raro de ser visto. E esse ano ele foi disponibilizado numa sessão online que foi criada pelo governo do estado, através do Cine São Luís. E esse filme foi colocado no YouTube. Finalmente eu tive a possibilidade de assistir, de conhecer efetivamente o filme. É um filme muito relevante assim, para a gente pensar também o cinema a partir dessa história e a partir dessa realização desse filme. Claro que seria uma coisa que precisaria ainda ser mais vista, ser mais escrita sobre, ser mais analisada, mais pensada. De certa forma, apesar de ser um filme de 75, mas de certa forma ele é recente porque ele retorna à possibilidade de ser assistido por uma audiência maior agora, já que é um filme que não passava mais no cinema, era difícil enfim, eu tentei por muito tempo conseguir uma cópia e tal, e enfim, agora a gente tem essa possibilidade. É um filme muito importante. E daí a gente vai para o final dos anos 70, começo dos anos 80, para um outro filme, voltando novamente ao documentário. O documentário é uma categoria de filmes muito importante para a gente pensar o cinema de Juazeiro, o cinema do Cariri, de modo geral. E aí esse realizador, que é o Jefferson Albuquerque Júnior, que é um realizador de Crato, mas que realizou no final dos anos 70, começo dos anos 80, vários curtas muito importantes aqui para a gente, com personagens muito, muito importantes da nossa história caririense. E um desses filmes, na verdade, eu citaria três, mas um interessa mais para a gente aqui, né? Um é um Músicos Camponeses, que ele faz na escola de música do Belmonte, do Padre Ágio, em Crato. O outro é um filme sobre o Patativa do Assaré.
E o terceiro, que é o que de fato interessa aqui pra gente, é o Dona Cissa do Barro Cru, que é uma escultora importantíssima aqui pra gente, em Juazeiro. Dona Cissa fazia esculturas em barro e cria todo um imaginário a partir da sua arte, assim. E, enfim, o Jefferson ele vai fazer um filme, é um curto também, um documentário, e ele vai fazer esse filme. A partir dela, ele vai trazer uma infinidade de outras questões de Juazeiro e do Cariri também, e trazer para esse universo, que era um universo mesmo da produção da Dona Cissa, né? A Dona Cissa produzia as suas peças a partir justamente desse imaginário das bandas cabaçais, do reizado, das feiras, da casa de farinha. Enfim, ela vendia suas peças na feira, em Crato, por exemplo. E o reizado, que é uma das manifestações culturais, das linguagens culturais populares mais importantes aqui da cidade, está retratado nesse filme de uma forma muito interessante também. A banda cabaçal, as bandas cabaçais, os reisados, né, porque são muitos, há uma infinidade desses grupos aqui na nossa região, aqui em Juazeiro. Então é um filme, talvez seja um dos primeiros filmes em que a gente se centra num outro personagem, efetivamente, num único personagem, que não é o Padre Cícero. Apesar da gente ter falado do filme do Lampião, do Benjamin Abraão, mas enfim, é um filme que ele é realizado pelo Benjamin Abraão, mas o Benjamin Abraão foi que saiu daqui de Juazeiro para realizar esse filme com o Lampião, lá no interior de Pernambuco. Tá? Não é um filme realizado aqui na cidade. O Dona Cissa é esse filme dessa personagem da cidade de Juazeiro, e essa mulher, escultora, que vai estar nesse filme. Assim, é um filme que eu considero muito importante, muito interessante para ser visto e para ser pensado também a partir das relações que o Jefferson estabelece nessa obra. Esses dois filmes, esses dois primeiros filmes que eu estou citando aqui, tanto o Padre Cícero, Os Milagres de Juazeiro e Dona Cissa do Barro Cru, tem uma característica que eu acho relevante também a gente citar, que eles são filmes, de alguma forma, financiados já pela Embrafilme, que é uma empresa de produção cinematográfica brasileira que, a partir do final, que se constitui a partir do final dos anos 60, começo dos anos 70, e que vai ser o aporte de realização de filmes durante 2 décadas no cinema brasileiro. Ela só vai ter fim quando Collor dá fim a ela no início do seu mandato, quando ele assume a presidência da República em 1990. No comecinho ali dos anos 90 mesmo, a Embrafilme tem fim. Mas durante a década de 70 e 80, a Embrafilme era uma produtora muito importante de filmes, de longas, de curtas e de aporte para uma infinidade de trabalhos que foram realizados por realizadores brasileiros.